Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero trazer hoje aqui uma questão que há muito tempo já estou preocupado e busquei na nossa legislação uma lei complementar feita pelo nosso colega Ues sobre os containers que nós já conversamos. E qual é a preocupação? A preocupação é que nós temos uma legislação sobre os containers e algumas dessas fotos eu gostaria só que segurasse um pouco. Então vejam, isso aqui são algumas fotos que eu tirei de alguns containers no nosso município, na rua. No momento oportuno, peço uma parte. Obrigado, vereador. Eu já lhe dei, só gostaria de mostrar essas imagens. Vejam a qualidade dos containers no nosso município. Isto é lá na frente, na Plácido de Castro, ali ao lado da Maesa. Por favor. Nessa foto nós percebemos, a primeira foto é daquele canto lá, frontal, e esse aqui é um mais novo, mas muito bonito este aqui, mas totalmente fora das conformidades da nossa legislação municipal e também da legislação do CONTRAN. Isso é uma preocupação que eu quero trazer, porque recentemente, fazem 2 dias, que um motociclista faleceu, dando de frente num desses containers, onde não existia uma visibilidade a contento, e isto provocou a morte de mais um cidadão caxiense. Então essa é uma preocupação muito relevante, porque o que nós precisamos hoje é de uma fiscalização efetiva, porque nós temos a legislação feita pelo colega Ues, mas o que nós não temos é uma fiscalização efetiva, quer dizer, é mais uma lei aprovada aqui na Câmara de Vereadores, mas que ela não é aplicada a contento pelo Poder Executivo. Não só este, os anteriores também. Nós temos que levantar essa questão, estamos aqui para representar a população. Tu podes passar mais um, por favor? Este é o... Desculpa, eu só volto um pouco. Este é o único que está quase completamente destruído, mas é o único que tem as faixas luminosas que a legislação contempla. Aqueles outros 2, eles não tinham absolutamente nada de faixas refletivas, que isso é que obriga durante a noite para que dê a visualização para o transeunte e para principalmente o motorista. Vereador Ues, por favor. Eu gostaria depois de mostrar outras imagens. Eu não sabia que o senhor ia vir com essa matéria hoje, mas logo ali na frente, a semana passada eu estava preparado para apresentar, depois cedi o espaço, enfim. E quando se fala muito em, daqui a pouco, olhar o vereador pelo número de leis, diz aquilo, eu iria e vou cobrar, primeiro que se cobra aquelas que tem. Porque lei a gente tem até demais, mas aquelas que vêm em benefício da comunidade, a gente pode construir projeto de leis, com certeza a gente vai fazer isso no mandato. Mas isso ali, lá atrás ainda, projeto que eu deixei aqui, a marca nesta casa, quando estive aqui, passando os 30 dias como vereador, constava 2 faixas refletivas, eu lembro os colegas vereadores que estavam aqui, que votaram, uma quase na borda em cima, uma mais para baixo, inclusive o número do container, bem visível como está ali, o que tem em cima dos containers é só o número de contato, para que se chame. Hoje vivemos em momento de muita reforma na cidade, eu dizia lá no projeto, uma cidade bastante neblina, já causou mortes em outras cidades na época, mostrei aqui nessa casa, e agora o senhor me relata que já houve, enfim, na frente da minha casa também tem um container, estão em reforma ali, enfim, mas eu vejo que nada foi cobrado até agora. Ninguém é a favor da multa. No mínimo, que se notifique essas empresas e depois sim, se não dá, mexer no bolso. Eu agradeço pela contribuição desse meu projeto de lei, mas eu vou cobrar logo também ali na frente. Não sei agora como o senhor cobrou hoje, talvez eu vou dar mais um tempinho.
Mas eu tenho todas essas fotos, agradeço pela contribuição, mas realmente até agora não foi cobrado nada. Então, quando você fala em leis, que se cobre pelo menos aquela que beneficia a comunidade caxiense. Obrigado pela contribuição em cima do meu projeto. Obrigado, vereador Ueza. Justamente eu peguei o seu projeto porque eu acho que o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores é um trabalho de conjunto. Poderia eu estar aqui falando que não tem um projeto ou que nós vamos fazer um novo projeto. Na verdade, nós temos aqui é que pegar os projetos positivos de qualquer que seja o vereador, de qualquer que seja o partido ou até da legislatura e trazermos para ou melhorarmos e também cobrarmos do Poder Executivo. Então, por favor, Fabiana, vejam só de outros municípios, senhoras e senhores. Vejam que a pintura é completamente diferente. Eles têm na parte superior aquela pintura zebrada, que na qual em Caxias do Sul nós não encontramos os nossos containers. E isto, durante o dia, também chama a atenção. Vejam, o nome, como diz a lei, o telefone e aquela parte zebrada. Não tendo neste container aquela faixa refletiva, né, que é obrigatória por lei. Este é de uma outra cidade e o que nós percebemos está sendo indicado é que a faixa refletiva ela é que nem dos nossos containers do lixo orgânico, o verde, que nós temos aqui no nosso município, que, se nós observarmos quando estamos andando, ela já é vista de uma distância muito positiva para que se evite o confronto com esse container. Então vejo que é um detalhe pequeno, mas um detalhe muito importante hoje dentro do contexto do nosso município. Aqui eu gostaria de mostrar, vejam este outro, ó. Ele tem de duas formas. Não é o amarelo, como diz a legislação federal, mas ele tem uma parte que chama atenção. E é isso que nós temos que procurar fazê-lo. Não é só ser pintado de amarelo, mas que ele tenha realmente esta visibilidade. E aqui eu gostaria de mostrar para os senhores vereadores a forma de um container segundo a legislação que acredito que o colega Uez se baseou corretamente, que isto são as normas, né, do CONTRAN. E se nós observarmos, ela consta justamente o nome e o telefone, mas uma coisa que eu não encontrei nos containers de Caxias do Sul, que a norma assim exige, é que cada container tenha um número. E tem que ter o número. Tem que ter o número e a empresa tem que colocar o número de containers que ela está colocando na rua. Por quê? Porque na hora da cobrança, tem que saber qual é o número do container que não está pintado, que não tem a faixa, porque depois, se acontece um acidente, quando a Guarda Municipal, a Brigada Militar chega naquele acidente, ela possa saber qual é o número do container e por que ele provocou ou contribuiu para que ocorresse um acidente. Isto é, porque de repente aquele container não estava bem pintado, não estava reformado, não tinha aquela faixa, porque é muito fácil depois não identificar aquele container e a empresa dizer, não, não era este, era outro. Então tem que ter o número. E é isto que diz a lei. E nós percebemos que a cor é amarela e tem aquela faixa zebrada na parte superior, na qual os containers em Caxias do Sul não constam, não tem. Por favor, Fabiana, uma imagem maior. Esta é a norma do CONTRAN, nível federal, e nós não encontramos isso em Caxias do Sul. E tem uma lei, eu acho que nós temos, né, vereador Tuigo? Um decreto que o Executivo baixou, que tem que obedecer todas essas normas. E na própria lei que o colega Uez apresentou, ele coloca no artigo 206-C, ele coloca o valor da multa. E falarei com o colega vereador Uez para que nós possamos fazer uma mudança e aumentarmos o valor, porque a sua lei foi de 2014 e nós aumentarmos. Desculpa, senhor presidente, poderia pedir uma declaração de líder do PMDB, se meus colegas me permitem? Uma declaração de líder da bancada do PMDB, segue o vereador Paulo Périco. Se não
fiscalização, é claro que não terá cobrança, mas se nós aumentarmos o valor, porque se o valor hoje é muito baixo, para a empresa, no cômputo financeiro, talvez seja muito melhor ela pagar a multa do que ela mandar pintar todo o container. Então ela diz, não, eu pago e deixo o container, porque aí continua sem a fiscalização. Então se nós aumentarmos a multa, e conforme o colega Weze, essa é a nossa preocupação, e nós ficarmos em cima do Poder Executivo para que faça a fiscalização, com certeza eles não deixarão aqueles containers que nós estamos encontrando em Caxias do Sul. Eles vão ter que tirar aqueles containers, senão pagarão muito mais multa. E esta multa tem que ser maior, inclusive, da repintura daquele container, para que ele sinta no bolso a sua responsabilidade. Isso é uma responsabilidade que essas empresas têm que ter perante o cidadão caxiense, e nós estamos aqui cobrando isto e vamos continuar cobrando isto, porque é inadmissível o que está acontecendo na nossa cidade. Mais uma parte, colega Weze. Porque a ideia principal era qualificar, porque era para benefício da comunidade. O objetivo não seria a multa. Claro. Mas desde que haja uma fiscalização, que acredito que não tenha, de repente por falta de quadro de fiscalização, primeiramente que se notifique essas empresas, que se cobre como é o projeto, inclusive consta que aqueles containers mal que estão praticamente podres, que se reforme, além das 2 faixas refletivas, como é nas carrocerias de caminhão, assim, ali na frente, notificada a empresa, não se está cumprindo porque o valor de repente é muito pouco, vale a pena pagar, aí sim nós vamos tomar outras medidas de aumentar a multa. Infelizmente, mas o objetivo não seria a multa, o objetivo é evitar esse tipo de problema, como o senhor já falou aqui, que houve morte, inclusive do motoqueiro. Vamos esperar que mora mais gente, então, para resolver. Mas, primeiro, que se notifique essas empresas para que a gente possa ter argumento para, quem sabe, então, aumentar a multa. O objetivo não seria a multa, mas se tiver que ir mexer no bolso, infelizmente. Correto, vereador Weze. O primeiro princípio do município é justamente fiscalizar e notificar, e não ir direto para a multa. Esse é o primeiro princípio. Após esta notificação e esta não ação por parte da empresa, é aí que entra a multa. E quando a multa ela tiver um valor que realmente toque no bolso destas empresas, com certeza eles vão começar a olhar para o seu negócio. Mas não é olhar só para o seu negócio, eles vão começar a olhar para o cidadão. Porque aqui temos que ter a preocupação com o cidadão. E essas empresas têm uma responsabilidade muito grande. Inclusive a própria lei federal, ela coloca que a parte mais, que é essa colocação desse container está correto. Tem que ser essa parte mais inclinada, tem que estar nas vias dos automóveis. Até por uma questão de acidente que ele entre aspas, por baixo. Mas nós encontramos, como no container, talvez na fotografia anterior, que tem os 2 containers, esses estão corretos. Muitas vezes o caminhão vem e ele larga ao contrário. E aí vem um veículo e bate frontalmente com esse container. Então, é claro que falta fiscalização, é impossível a prefeitura. Mas o que nós aqui na Câmara de Vereadores gostaríamos de deixar bem claro é que o município não tem condições para fazer toda essa fiscalização, mas que os cidadãos comecem a fiscalizar também. Isso é muito importante, porque vejam que tem o nome da empresa e o número. Entrando em contato com o poder público, tal container, tal número, tal rua, de tal empresa, está mal colocado, está com pintura completamente desfigurado. Então, o próprio cidadão é que tenha este conceito, este fundamento de que ele também pode ser e deve ser um fiscalizador. Então, nós estamos aqui justamente para alertar essas empresas, o poder público municipal e também os cidadãos da importância de se colocar esta lei, feita pelo colega Weze, em prática. Em prática.
Essa é a nossa preocupação. Então, eu lhe cumprimento aqui, vereador Ues, por este projeto. Se pudermos acrescentar e contribuir junto com o senhor para que esse projeto consiga, mais uma vez, ser colocado em prática, eu me coloco à sua disposição, porque é dessa forma que nós temos que trabalhar aqui na Câmara de Vereadores. Trabalhando em conjunto e não uma forma em separado, porque separado a gente não alcança nenhum objetivo. Nós temos que trabalhar aqui de uma forma muito unida. E eu me congratulo com o senhor por esta lei. Estamos aqui trazendo essa questão, porque é uma questão que nós acreditamos ser de extrema importância para a cidade de Caxias do Sul. Para finalizar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de, saindo desse assunto, eu gostaria aqui de colocar que eu estive segunda-feira de noite na cidade de Porto Alegre, representando esta casa, no jantar, na festa dos 71 anos da República da Itália, na qual teve a presença do cônsul-geral, senhor Nicola Occhipinti, e do embaixador da Itália, embaixador Antônio, que foi uma festa maravilhosa, uma festa que enalteceu, mais uma vez, a comunidade italiana no Rio Grande do Sul e no Brasil. Para os senhores terem ideia, nós temos no Rio Grande do Sul 3 milhões de descendentes de italianos. E nós temos no Brasil, dos 200 milhões de brasileiros, nós temos 30 milhões de descendentes de italianos. 15% da população brasileira é de descendência italiana, na qual aqui nós temos muitos colegas que não só são descendentes, como também têm a dupla nacionalidade italiana. Olho para o vereador Tuigo e sei que também tem. E aqui trago um abraço que o cônsul Nicola estendeu a Vossa Senhoria. Isso é um orgulho, é um orgulho. Estivemos lá em nome da casa, estava lá o presidente da SIC, Babo, o presidente do CIMEX, Romário Slaviero, estava lá o Ivanir Gasparim, vice-presidente da SIC, o seu Raul Randon, né? Dom Alessandro Rufino também estava lá, o seu Raul Randon, que recém tinha retornado da Itália por ter recebido um prêmio, né, de honoris causa, o título de honoris causa na Universidade de Pádua, estavam lá representando o nosso município. E o que me deixou um pouco assim constrangido, isso também nós temos que colocar aqui, é que o Poder Executivo Municipal não estava ali representado. Numa festa dos 71 anos da República da Itália. O prefeito de Farroupilha foi anunciado oficialmente pelo cônsul. Então isso é um constrangimento, porque na política nós podemos ter diferenças políticas, diferenças de partidos e de ideologias. No entanto, o fundamento da política é a negociação. E no fundamento da negociação é o relacionamento. Então o município, se quer ter relações e alcançar algumas coisas ali na frente, ele tem que manter um relacionamento antecipadamente. E eu acredito que o município de Caxias do Sul deveria se fazer presente para se reforçar esse relacionamento com a República da Itália. E digo mais, pegando como gancho esta questão, eu também me pergunto aonde hoje o nosso governador José Sartori está com uma missão no Japão, conversando com várias empresas japonesas, entrando em contato com o governo japonês, tentando atrair empresas para o Rio Grande do Sul através de parcerias, através de investimentos de empresas japonesas aqui no Rio Grande do Sul. E eu queria colocar que o nosso município deveria também estar lá nesta missão. Se nós queremos desenvolver o nosso município, nós temos que ir aonde estão aqueles que querem investir no Brasil. E se nós temos aqui, como o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos veio aqui e fez aquela palavra dele importantíssima, nós temos que atrair cada vez mais empresas.
Empresas essas que o governador está lá no Japão buscando. E eu, senhor presidente, colocando a minha preocupação de que o nosso Poder Executivo deveria ter ido, nesse momento, ou se convidar. Só isso. Senhor governador, posso participar? É um prazer. Muito bem, nós vamos representar o município de Caxias do Sul. E, desculpa, senhor presidente, isto não é gasto, isto é investimento. E se o prefeito daqui... Mas aí é o relacionamento, vereador, é o relacionamento. Nós estamos há 5 meses de administração e até hoje o nosso prefeito não fez nenhuma visita oficial ao nosso governador. E não importa se o nosso governador é de tal ou outro partido, ou é de Caxias do Sul, ou foi ex-prefeito de Caxias do Sul, não importa. É uma questão de relacionamento do segundo município de Caxias do Sul com o governo do Estado. Que é o melhor, segundo do Estado, com o governador do Estado. E até hoje não houve esse contato. Por isso que eu disse inicialmente que a política, ela parte do relacionamento. E sem relacionamento entre os poderes, municipal, estadual ou federal, nós não chegamos a nenhum lugar. É isso, senhor presidente, é isso, senhoras e senhores vereadores.